Bom, a gente vai começar, são 8h03, e aí eu imagino que tem alguém que consegue admitir quando eu começar a fazer a apresentação, né? Fred, boa noite. Então, os microfones estão todos fechados. Vamos fazer assim: precisou falar, abra o microfone, fala, interrompa, não se preocupe com isso, tá? Olha, quero falar uma coisa, não sei o quê, tudo bem. E outra coisa, a Grace está ali botando as crianças na cama, ela já vem aqui, tá? Ela vai participar com a gente. Eu mandei material pelo e-mail, como eu sempre falo, mandei pelo WhatsApp para vocês e mandei pelo WhatsApp no particular de cada um. Então, imagino que todo mundo está sendo comunicado, né? Então, hoje é a nossa aula número 7, acho que é isso mesmo, número 7, número 7, tá? E a gente vai terminar o assunto que a gente estava falando, na semana passada. Eu vou dar algumas informações importantes hoje e vamos ver se a gente consegue entrar em um assunto novo, e nós estamos falando de doutrina, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a prece, ou se alguém quiser nos dar o prazer de fazer a prece, eu vou ficar feliz de eu não ter que fazer toda vez aqui, né? Então, alguém gostaria de fazer a prece para a gente aí? Eu posso fazer, professor. Renata? Isso, posso fazer, sim. Ok. Então, Renata, é o seguinte, na prece de hoje a gente precisa fazer uma vibração para 2 pessoas, tá? Então você vai fazer a prece, e na hora que for fazer a vibração, você fala nome, aí eu dou os nomes aqui e eu falo o nome para você, tá? Combinado. Aí eu falo, você não precisa repetir o nome. Eu falo e a gente segue com a vibração, tá bom? Tá bom, tá jóia. Ok, então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Vamos, então, fechar nossos olhos, manter nossos pensamentos elevados, pensar em nosso Mestre Jesus e pedir a Ele a proteção e toda a inspiração para essa aula. Pedimos também, Senhor, que por todo esse período o Senhor proteja os nossos familiares, proteja a nossa família, estenda aos nossos amigos necessitados, nossos amigos que estão em hospitais, nossos amigos que estão na cadeia, na rua, aos animais e a todos aqueles que precisam da sua proteção, Senhor. Temos 2 pessoas em especial que pedimos a sua vibração. Por favor, professor. É o Altair de Campos Felício, ele está na UTI do Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, teve um AVC, é um amigo nosso de muito tempo, e a Aparecida Maria da Silva Felício. Eles são marido e mulher, né? E ela está enfrentando uma situação difícil, então vamos vibrar por eles, então. Então, que eles recebam as nossas vibrações, o nosso amor, e que Nossa Senhora, nossa mãe maravilhosa, coloque o seu manto em cima desses nossos amigos e que possam receber, Senhor, o seu carinho nesse dia. Que essa aula seja incrível, como vem sempre acontecendo, e que todos estejam bem. Que assim seja. Muito obrigado, Renata. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Chegou, Maraísa. Estamos admitindo. Eu imagino que alguém consegue admitir aí, porque quando eu começar a apresentar, eu perco. Fred, você consegue? Não? Quem admitiu na semana passada aí? Eu não Renata? consigo admitir. Oi? Eu não consigo, Ruela. Tá. Não sei por quê. Também Eu não sei. admito o senhor, professor. Então tá ótimo. Então, Tá bom? na hora que for fazendo barulhinho, eu vou saber que alguém está querendo entrar, mas eu não consigo admitir. Então, você vai admitindo para mim, tá bom? Tá bom. Ok, gente. Daqui a pouco a Grace aparece aqui, mas então vamos começar com a nossa apresentação. Vamos compartilhar aqui. Bom, então hoje é o dia 20, vocês estão vendo aí, né? Alguém só dá um ok que está vendo. Nós terminamos de falar, vocês lembram, da questão das contradições, falamos dos itens de 1 a 7. Vocês lembram bem a responsabilidade que nós temos no item 7, que nós falamos de interpretação, a nossa capacidade de interpretação, a nossa emoção na interpretação. E hoje nós vamos continuar falando um pouco das contradições, mas aí a questão do próprio livro. Questões que estão no Livro dos Espíritos que geram contradições devido à interpretação. Então, eu queria pegar o gancho aqui da interpretação, que nós falamos na semana passada,
Quem estava na aula vai lembrar, quem não estava, se viu a gravação, eu vou só dar um breve comentário. Nós estávamos falando das 7 causas de contradições nas mensagens dos Espíritos, que está na Revista Espírita de agosto de 1858. Quem quiser ver a revista toda com mais informação, é só ir no Google e escrever exatamente isso, Revista Espírita de agosto de 1858. Ele abre para você, e lá Kardec fala de vários assuntos e fala de 7 causas de contradições na linguagem dos Espíritos. Nós discutimos isso na semana passada, e finalizando aqui, a gente fez aqui o item 7, e ele tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, porque ele diz assim, olha, uma das causas de contradição, às vezes não é a questão dos espíritos, é a questão do médium ou dos encarnados que interpretam, né, que interpretam as mensagens. E aí nós expandimos esse item 7 para a nossa vida. Ou seja, tudo que nós vemos pelos sentidos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, tudo que nós nos emocionamos, ou seja, tudo que nós percebemos da vida depende única e exclusivamente de uma interpretação que o nosso ser faz. Então, há pessoas que analisam determinadas coisas sobre um ângulo bastante profundo, outros menos profundo, e outros nem interpretam, se deixam levar pela interpretação que alguém quer nos impor. E no nosso mundo que a gente vive, esse mundo de expiação e provas, que está numa fase de transição, esse mundo ele tem uma quantidade imensa, imensa de espíritos que estão encarnando aqui, e nós estamos falando de milhões e milhões de espíritos que estão encarnando como se fosse assim, uma última oportunidade. Isso é importante a gente entender, uma breve introdução para a gente entender o assunto de hoje, tá? A história é assim. Em toda a vida do planeta Terra, em todos os anos, né, os séculos, os milênios, né, e aí vai, espíritos estão aqui primitivos, ainda temos alguns primitivos, espíritos de um nível já melhorado, e tem uns espíritos que estão totalmente voltados a situações muito críticas do mal, das perversidades, né, da exploração, da escravidão, e eles estão espalhados em várias situações na vida, em situações de profissão, em situação política, em situação de religião, em vários locais. E esses espíritos, eles reencarnam na Terra, desde que o mundo é mundo, esporadicamente, e não reencarnam em quantidade grande, eles vão reencarnando aos poucos, porque existem os habitantes do planeta Terra que eles reencarnam sempre, normal, são os espíritos de prova e expiação que estão aprendendo, desencarna, passa um tempo lá, volta, reencarna. E assim é o processo normal da grande maioria dos habitantes desse planeta. Mas esses espíritos em particular, que não são poucos, que vivem mais nas trevas, que vivem em situações de muito crítica no plano espiritual, não são espíritos ignorantes. Uma parte sim, mas uma grande parte são espíritos de uma intelectualidade e de uma capacidade de domínio muito grande. Então, todas as vezes que eles encarnam, eles causam muitas confusões, e confusões muito grandes, confusões ideológicas, confusões de dominação, confusões de inversão de valores. Então, as pessoas que são mais jovens não percebem isso, mas pessoas que são da minha idade, que viveu, né, há 40 anos, 50 anos atrás, e percebia as coisas, eu sempre gostei de estudar, você percebe que o mundo de hoje ele está meio sem norte, você percebe que tinha um norte, as pessoas tinham assim mais claramente, isso está certo, está errado, isso aqui não faz sentido. Hoje não, hoje é como se valesse tudo. Por quê? Porque esses espíritos que reencarnavam aos poucos, para não causar esse tumulto, era dado oportunidades a eles para que eles viessem. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidinho. Deixa eu fazer uma coisa muito rapidinho aqui. Pronto, só quero que a Grace dá uma boa noite para vocês, coitada, que ela tem Boa ouvido noite, aqui. gente. Boa noite a todos. Consegui chegar. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Então, esses espíritos, nesse processo de transição, o que acontece? Vamos dizer assim, todos eles e mais alguns iriam ser expurgados do planeta Terra. Lógico, são espíritos que não foram tocados pelo bem.
tudo que a vida desse espírito, em geral, é fazer o mal, levar vantagem. Quando a gente fazer o mal, a gente tem que ter cuidado. Tem muitas coisas que significa fazer o mal. Mas eles praticam a cisânia, praticam ideologias de confusão, de inversão de valores, praticam a guerra, praticam a exploração, a escravidão, a dominação. Tudo isso que fez o mundo, nessa fase que está, passar por essas turbulências assim, meio assustadoras, porque é diferente quando você é mais jovem, você está vivendo já isto, você não tem um parâmetro para pensar há 40, 50 anos atrás que era diferente. Então, é mais fácil para a gente compreender que realmente é como se perdesse um norte. Então, assim, coisas que eram consideradas como equívocos contra a lei divina, hoje eles estão vendendo como, não, está tudo certo, por isso, por isso, por isso, por isso. Bom, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que como a gente está vamos dizer assim, numa situação onde está sendo feita a separação do joio e do trigo, a questão é, olha, vamos dar oportunidade para todos que a gente puder. Então, encarnou nos últimos 30, 40, 50 anos, não tem uma data precisa, mais ou menos há 50, 60 anos atrás, começou a encarnar e vem encarnando uma quantidade enorme desses espíritos. Mas é muita coisa, não são milhares, são milhões e milhões desses espíritos reencarnaram. Daí você pensa assim, mas por que deixou eles reencarnar? Já que a situação é essa, por que já não deixou a coisa seguir mais ou menos como estava e eles já eram levados para o... Porque todos são filhos de Deus. Todos merecem oportunidade. E a misericórdia divina usa isso de duas formas. A primeira forma é, eles encarnam como uma última oportunidade, porque não dá tempo de desencarnar e encarnar de novo para esses espíritos, ou eles fazem um mínimo de mudança agora e aceitam que querem abraçar a lei, que querem se transformar, ou eles não vão ser tocados pelo bem e continuam não sendo porque não querem, porque é assim, desse jeito. Ok, mas eles vão estar aqui encarnados causando essa confusão. Mas e as pessoas que não são assim, que querem fazer o bem, que querem se modificar? Vão ser impactados por eles? Vão, e muito. E aí, por que isso é justo? É porque vai nos testar. É como se dissesse assim, ó, além deles terem uma oportunidade, os outros também terão de fortalecer a sua decisão de buscar o bem. Isso faz parte da lei. Essa introdução que eu estou dando a vocês é para vocês terem uma noção porque o nosso mundo, e eu digo, os jovens não vão compreender bem porque não viveram o passado, a não ser aqueles que pesquisam, que estudam muito, mas assim, porque o nosso mundo nos últimos 30, 40 anos começou a entrar num processo que parece assim de decadência, de degradação, onde em todos os ambientes as religiões se deturparam de uma forma assim absurda, viraram totalmente materialistas. Eu sempre falo, nós temos 95% de pessoas religiosas no mundo, mas quase todos materialistas. As pessoas muito preocupadas com isso, guerras, a banalidade, né? Esses dias eu vi uma pessoa, não lembro quem, que postou um texto da Hannah Arendt, que eu gosto muito de ouvir, gosto de ver, mas ela falava muito sobre a banalidade do mal. É quando o mal se torna tão banal que todo mundo aceita. É a normose, né? Quem já estudou sobre isso, a normose é a doença do normal. Então, se você olhar lá no passado, na Roma Antiga, existia o teatro e os gladiadores. E era normal que os gladiadores entrassem para matar e morrer, e tinha que ter sangue, tinha que ter morte violenta. E isso era normal, mas era certo? Não, normal não quer dizer que é certo. É uma doença. É uma doença de um povo que entra em decadência. Então, nós estamos num processo no nosso mundo de uma curva de decadência por essa quantidade de espíritos que vieram como uma última oportunidade e eles têm nos testado em todos os sentidos, em pequenas e grandes coisas. E nós, espíritas, que sabemos disso, que estudamos a reencarnação, nós temos que estar muito, muito atentos, porque eles também entram em todas as religiões e no espiritismo. Eu fiz essa introdução porque eu quero aqui não falar de A e B, não quero falar que ou ele está errado, nós estamos certos, não é isso. Tá? É para a gente ficar alerta, cada um ficar alerta consigo próprio. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender, eu já falei isso em algumas palestras,
mas é importante falar aqui que tem pessoas que não ouviram. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 780. E essa questão diz assim: progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Esta pergunta, para muitas pessoas, mesmo espíritas, para quem não é espírita é meio complicado de entender, mas mesmo para alguns espíritas, eles ficam, que não passaram por esse estudo de Livro dos Espíritos, eles ficam sem compreender. Como assim o moral acompanha o intelectual? Mas o moral não é o mais importante? O próprio Kardec, a própria doutrina espírita fala que, no final das contas, a coisa mais importante é a moral, e é verdade, né? E é verdade. E por que, então, ele está perguntando que o moral acompanha sempre? Ele não falou de vez em quando, sempre acompanha o intelectual. Em outras palavras, o progresso intelectual sempre acontece antes do moral. Aí a gente fala, como assim? Vamos entender. Aí a resposta é: decorre deste. É isso mesmo. Mas nem sempre o segue imediatamente. Quer dizer, a resposta ainda piora a situação. Ele diz: decorre deste, ou seja, o progresso moral decorre do intelectual. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então é pior ainda. Nem sempre tem o intelectual e o moral vem. Às vezes não vem. E nós estamos vendo isso no nosso mundo. Um progresso intelectual enorme. E o moral parece que está. O pouco que existia está se perdendo, né? Está se perdendo. É importante uma coisa que nós temos que entender, e aqui no nosso curso, nesse nível, a gente vai falar muito disso, entender a diferença de intelectual e de inteligência. No próprio Espiritismo se fala de inteligência como se fosse um progresso intelectual, mas não é. Mas não tem problema. É uma questão de entender a etimologia das palavras, que nós vamos uma hora falar disso aqui. Ok, ele responde assim. Então, a resposta dos espíritos diz: não, realmente, o progresso moral acompanha o intelectual, um decorre do outro, mas mesmo assim não é assim que funciona. Aí ele vai e faz uma outra pergunta: mas como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, mas como é que o progresso intelectual faz com que apareça o progresso moral? Aí o Kardec responde, e essa resposta, gente, eu diria que é uma resposta extremamente importante. Essa resposta, ela traz a nossa missão na vida. Por que nós estamos aqui? E se a gente falar que nós estamos aqui para ser felizes, para amar, não é uma resposta errada, mas não é o primeiro passo não é esse. Para você ser feliz e amar, você tem uma série de coisas para fazer antes. O que o Kardec está dizendo aqui é a primeira coisa. Qual é a primeira coisa que os seres de um planeta de expiação e provas, quando encarnam, devem saber fazer bem? Porque tudo decorre isso. Então, ó, o progresso moral decorre do intelectual. E ele diz: mas como? Aí eles respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ora, é claro, você vai escolher. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Aqui já está usando a palavra inteligência de outra forma. E aumenta a responsabilidade dos atos. Olha, vamos lá. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a nossa função básica, a primeira que nós temos que aprender, e se nós não aprendermos essa, as outras nós não vamos levar muito tempo e vai ser difícil aprender, vai ser difícil principalmente o intelectual. Se você não consegue o intelectual, você não consegue moral. Você não consegue moral. Então ele diz, tem que entender o que é o bem e o mal. E aí a gente fala assim, não, mas eu entendo o que é o bem e o mal. Aí a pergunta é, será? Será? O mal tem um espectro extremamente grande. Hoje nós vamos vamos ver um espectro que, em geral, a gente não se dá conta, mas que é ele é de um alcance, ele é de uma destruição tão grande, mas tão grande, e a gente não dá conta, a gente deixa passar despercebido. É esse que nós vamos falar. Porque quando você fala assim, olha, a pessoa matou, a pessoa deu um tiro, a guerra, tudo isso você sabe, isso é um mal. Mas não é disso que nós estamos falando aqui, porque isso é fácil escolher. Matar uma pessoa, eu não vou matar. Isso é o mal. Isso é fácil compreender. Mas e quando existe aquele mal
que destrói a humanidade, que destrói o mundo, que mata as pessoas, escraviza de uma forma tal que a gente não percebe. É disso que nós vamos falar. E dentro da religião, né? Trazendo isso para o nosso estudo, trazendo isso para dentro da própria doutrina espírita, quando nós falamos agora de algumas contradições de interpretação. Eu queria saber se isso que está aqui está claro, tem dúvida, ou se alguém quer fazer algum comentário sobre isso, fique à vontade. Ok. Pode sim, por favor. Eu não sei se o pessoal está me escutando, não está cortando? Eu estou te escutando bem. Ah, então tá. Uma das coisas que eu achei interessante aí, né, que o senhor colocou na tela anteriormente, que assim, o intelectual vem antes do moral, né? E, por dizer, eu sou uma prova disso. Teve bastante coisas que eu comecei a estudar, aí eu falava assim, né, por exemplo, xingar os outros no meio da rua enquanto estiver lá no trânsito, né? Aí eu falava assim, mas não é possível, eu sei disso, tá na minha cabeça, mas não desceu no coração. São 30 centímetros e não chega nunca. Então foi uma transição que eu estava tendo, estou tendo ainda, né? Porque a gente acaba trabalhando cada dia melhor, né? Mas eu queria só compartilhar isso, porque estava na minha cabeça, estava no entendimento, eu sabia que eu não poderia ser mal educado, abaixar o vidro e xingar quando alguém me tratasse mal lá, né? E mesmo assim eu fazia. E ainda às vezes, é raro, mas ainda às vezes eu faço hoje, eu falo assim, opa. Aí quando eu vou, às vezes, falar alguma coisa, eu lembro do Haroldo do Tradias, com o filho dele dentro do carro, da historinha dele lá. Aí eu começo a me conter hoje ainda mais. Mas o intelectual, realmente, ele vem sempre primeiro e o moral pode levar muito tempo mesmo. Só queria tentar dar um ponto de vista aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É isso. Deixa eu ver o nome aqui que está sumido. Alguém levantou a mãozinha aí? Mas não está aparecendo o nome aqui. Pode falar. Maria. Oi, boa noite. Maria. Nessa questão, né, que é uma questão que muita gente se pergunta, né, o que veio fazer aqui, né, o que a gente veio fazer aqui. E eu acho que quando a gente fala, que muita gente usa esse termo, né, a gente veio para ser feliz. E às vezes eu penso assim, não sei bem se a gente veio para ser feliz, a gente veio para aprender, né? Porque eu acho que quando você fala muito assim essa questão, a gente veio para ser feliz, você abre porta para as pessoas acharem que elas têm simplesmente o direito de ser feliz e ponto. E elas não precisam fazer nada para isso, né? Que ela está aqui para ser feliz, então as pessoas ao redor dela têm que cumprir essa missão para ela, de fazer ela feliz. Eu acho que a palavra, o ideal seria realmente a gente falar isso. A gente veio aqui para fazer o bem, ou para aprender a fazer o bem, aprender a ser do bem, porque a gente sabe que já fez muita coisa ruim em vidas passadas, né? E a gente está aqui justamente para consertar tudo isso. Então, eu não concordo muito. Ultimamente, eu estou evitando falar isso quando a pessoa me pergunta, mas o que a gente veio fazer aqui? Eu falo, a gente veio para aprender, a gente veio para aprender a ser bom, para fazer o bem para o outro, para amar o outro, como a gente se ama, né? Porque eu acho que fica muito assim, largado, falar que a gente veio para ser feliz e ponto, né? Não sei, é a minha opinião, pelo menos. Pegando carona aí na sua fala sobre a questão de ser feliz, quando na doutrina espírita fala, né, quando os espíritos perguntam sobre qual o nosso objetivo no mundo, né, e é falado que o nosso objetivo de todos nós, o ponto final é sermos felizes, eu concordo com você quando você fala assim, tá fácil, eu tenho que ser feliz, independente de qualquer coisa, já que é meu objetivo aqui nessa vida é ser feliz, que todo mundo se movimente para que isso aconteça. Mas não é quando a gente amadurece, a gente tem a verdadeira conceituação do que significa esse ser feliz,
é exatamente, primeiro, a gente se moralizar, né? E a felicidade não é a felicidade que a gente imagina que a gente queira ter, os prazeres mundando. Jesus mesmo nos falava, meu mundo não é, a felicidade não é deste mundo, né? O meu reino não é este mundo, a felicidade não é deste mundo, né? Então, é isso. Então, realmente, se fala, inclusive na pedagogia de Jesus, na nossa primeira aula, nós falamos sobre isso, que é o amor, e o nosso objetivo é sermos felizes. Mas esse feliz não é nessa vida ainda, e nem é essa felicidade. Ah, eu quero ter muita saúde, muito amor, ter um bom carro, ter uma vida boa, que meus filhos sejam perfeitos, uma família perfeita. Então, é exatamente essa felicidade. Felicidade, essa conceituação é algo mais interior. Você ter paz de espírito, ter essa grandeza espiritual. Aí sim, ainda nós não conhecemos esse nível de felicidade, mas, segundo a espiritualidade, é esse o nosso objetivo final, quando estivermos lá nos mundos felizes, né? Por isso que é muito felizes, né? Nessa ascensão espiritual, o destino de todos nós, e Deus, quando nos criou, realmente, Ele nos criou para sermos felizes. Mas não é, quando é isso que você fala, eu também questiono, é essa felicidade, ai, eu estou super feliz, com a vida boa, está tudo acontecendo plenamente, correndo suavemente, não é essa felicidade. Um dia ainda nós iremos compreender melhor, né? E chegaremos, com certeza, todos nós chegaremos lá. Seremos um dia realmente felizes, né? Em relação aqui, como que é o seu nome, por favor, de azul? Como que é que você falou? Carlos. Carlos? Então, Carlos, essa questão que você falou também da mente, nós temos na mente, nós temos conceituação, nós temos inteligência, não somos ainda seres altamente inteligentes, mas temos intelectualidade suficiente para saber muito bem como nós devemos nos comportar, como deveríamos pensar, e porque esse dilema que você tem, acho que é de todos nós. Porque, como eu sempre falo, receitinha de bolo nós temos lá. Nós temos o Evangelho, nós temos a espiritualidade nos orientando, nós sabemos exatamente o que nós deveríamos fazer para sermos uma pessoa, um homem de bem, um ser humano de bem, né? Mas nós conseguimos, nem sempre. Mas a partir do momento, Carlos, que aquela historinha que o Haroldo Dutra contou, isso que você falou, que já vem na sua mente, que a gente já se toca, que ótimo, que nós já não estamos vivendo, deixa a vida me levar, não importa, vou passando por cima de todo mundo, que se dane. Não, nós já temos, a gente já se cobra, fala, poxa, por que eu ainda faço isso? Eu estou me incomodando com esse meu eu velho, esse meu eu cheio de vícios, tudo, eu não quero mais ser assim. Então, isso já é um passo, já estamos caminhando. Sim, nós temos que nos valorizar. Nós já estamos perseguindo esse objetivo de sermos melhores, né? E, consequentemente, de atingirmos, alcançarmos um dia a tal felicidade, né? Que ainda nós não conhecemos. Né? Vamos lá, você agora. Na verdade, professor, fiquei com uma dúvida. Você fala, né, que a gente, a moral, ela é junto com o intelectual. Mas existem muitas pessoas que não têm tanta intelectualidade, mas têm uma moral altíssima, né? Então, isso não é uma regra, isso daí pode variar a moral, eu acho que deveria, no meu ponto de vista, não o intelectual andar junto com a moral, mas a moral andar junto com o intelectual, né? Porque a gente ouve histórias de pessoas que não tiveram tanta parte intelectual, de estudo, enfim, mas que vem de uma vida muito difícil, inclusive pobre, e que teve uma moral altíssima, né? Então, intelectualmente, não tiveram acesso a livros, mas que com essa sua moral altíssima, desenvolveram esses sentimentos maravilhosos, né, que a gente segue como exemplo. Então, não deveria ser ao contrário? Ô, Renata,
Bom, tem umas palavras que a gente tem que entender assim. Moral altíssima é complicado. A gente é um mundo de expiação e provas e espírito imperfeito da terceira ordem. Não tem moral altíssima em lugar nenhum aqui. Se você falar de um espírito missionários, e mesmo assim os missionários de vez em quando escorregam. Então, assim, moral altíssima de Jesus... Peraí, só um minuto. Moral altíssima de Jesus, sim, mas e fora Jesus? Olha, não sei. Eu sei que Jesus com certeza tinha, porque o nível dele é o espírito lá do nível do celeste, espírito crístico. Então, a gente pode olhar para uma pessoa, você olha e fala, faz tudo certo. Você sabe o que passa na mente da pessoa? A gente não sabe. Mas tudo bem. Vamos falar assim, que você olhou uma pessoa e falou, pô, a pessoa está sempre fazendo as coisas corretas, pessoa boa e tal. Não teve oportunidade de estudar, né? Não teve oportunidade de estudar, mas também você não sabe o que ele era na vida passada. Talvez ele tenha uma intelectualidade desenvolvida. Mas, ok. Aqui que nós estamos falando é que a moral anda junto com a intelectualidade. Não, não é junto. Ao contrário. Intelectualidade primeiro. Não tem como. Você não desenvolve as virtudes. Para você ter uma moral elevada, você tem que desenvolver virtudes. Virtudes tem uma lista das conhecidas e das desconhecidas. E para você desenvolver as virtudes, também você tem que desenvolver as básicas. Isso tem tudo um processo. Isso é porque, às vezes, a gente pensa que a vida é tão simples. Ah, eu vou desenvolver minha moral. Como assim? Mas o que você vai fazer? Aí o Kardec olha e fala assim para nós, olha, eu vou dizer para vocês, para as coisas acontecerem, tem uma coisinha que tem que fazer antes, sem essa você não vai para lugar nenhum. Qual é? É onde o mundo está errando. É onde o mundo de expiação e provas, nessa geração que nós estamos vivendo, está errando drasticamente, mas absurdamente. E onde é? Na questão 780, onde ele fala, olha, desenvolver intelectualidade para quê? Para você saber escolher. Se você não desenvolve intelectualidade mínima, e não é inteligência, tá? É intelectualidade. Inteligência é outro nível. Você não sabe escolher. Se você não sabe escolher porque você olha para uma coisa e você não identifica se aquilo é bom ou ruim, como você vai escolher? E a gente pensa que sabe, e a gente não sabe. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que assustam dentro da religião, para vocês entenderem que o espectro do mal, e quando fala mal a gente pensa em demônio, em diabo, espírito ruim, espírito das trevas, a guerra. Não, o espectro do mal é muito grande, e tem um mal que é sutil, que você não percebe, que ele te domina o mundo, faz uma confusão no mundo, vira o mundo de cabeça para baixo, e a gente, de onde está saindo isso? A doutrina espírita fala. Nesses últimos 40, 50 anos, não dá para falar o tempo exato, mas é por aí, reencarnou milhões de espíritos lá do buraco, porque precisavam ter a última oportunidade. Só que eles são espíritos de um nível intelectual muito grande, não inteligência, nível intelectual muito grande. E aí eles vêm e dominam. Dominam onde? Onde é o ponto mais forte para dominar? Religião e política. Religião e política por quê? Porque é onde você mexe com a massa. As pessoas querem ídolos, então eles procuram isso na religião. E depois buscam na política, e às vezes em artistas. Então, aqueles lugares onde é fácil dominar o povo, é o lugar onde esses espíritos vão atuar mais fortemente. E a gente tem que desenvolver a intelectualidade para ler isto, aprender a ler isto que está vindo para nós. Não, isso aqui está todo mundo falando que está legal, mas não está. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente cria equívocos na nossa interpretação e nós vamos entender por quê. Por que pessoas com uma intelectualidade alta, pessoas que estudam muito, caem em algumas armadilhas? Nós vamos entender hoje. Nós vamos falar um pouco disso. Ok? Mas vamos devagar, porque a coisa não é muito simples, não. Quer falar mais alguma coisa? Posso? Pode. Eu espero não fazer nenhum comentário assim errôneo agora, tá? Não tem problema nenhum, porque você não fez comentário errôneo. O que eu acho, assim, né, é uma opinião hoje minha, né, a minha realidade, que assim, a intelectualidade não vem só de ler livros. Eu posso aprender alguma coisa com outras pessoas, como nós estamos fazendo agora. Por exemplo, o senhor está passando para a gente a sua experiência dentro do espiritismo. E nós vamos partir com esta intelectualidade, né? Vamos aprender com o senhor, sem ler livros. É que muitas vezes o pessoal linka
intelectualidade com ler, estudar, assim, nesse modo, né? Então, eu acredito assim, quando pode ter pessoas que têm a moral e não sabem ler e escrever porque aprendeu com a atitude de outras pessoas, com falas, com exemplos. Talvez ela tenha uma moral por esse caminho, vamos dizer. É o que eu acho hoje. Não sei se eu falei alguma coisa de errado. A gente não pode... Quando o Kardec fala, olha, e os espíritos, que a moral vem depois da intelectualidade, ele não está dizendo que uma coisa é igual a outra, que se mistura. Não é isso. São coisas diferentes. Uma pessoa pode ter um desenvolvimento intelectual enorme, não inteligência, intelectualidade enorme, e nunca desenvolver a moral, e ser um Hitler. Então, não misture a moral com a intelectualidade. Uma depende da outra. A moral depende de uma intelectualidade. Mas você pode ter uma intelectualidade e nunca desenvolver a moral. Mas você pode desenvolver um pouco de moral com pouca intelectualidade, sim. Mas aí você vai cair na hierarquia dos espíritos de Kardec, você vai ver que lá tem uma categoria dos espíritos medianos que diz assim, os benevolentes, que desenvolveram uma moral, que são bons, fazem o bem. Depois vem os sábios, acima deles. Mas são sábios intelectuais que têm um pouco de benevolência, mas não são o bambambam. Depois os de sabedoria, que é muito acima. Mas esses desenvolveram a inteligência, tem a benevolência e tem a intelectualidade. Mas isso só para a gente entender, não faz parte agora do nosso processo aqui. A Grace quer falar uma coisa para a gente continuar? Não, o que eu entendi dela, a preocupação da Renata, que às vezes tem pessoas que são simples, humildes, que tiveram a oportunidade de estudar, então, quer dizer, são pessoas boas e não têm essa intelectualidade, é isso que... Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, também não ia falar disso, mas vou falar já para a gente abrir... Tudo aqui é para a gente aprender alguma coisa. Existe uma história de Platão que é o Anel de Ginges. Eu não sei se alguém já viu isso. Eu vou resumir o máximo que eu puder. O máximo. O Anel de Ginges era uma pessoa muito boa que vivia na comunidade, era adorado por todo mundo, era bom demais. Um dia ele achou um anel. E o que esse anel fazia? Ele ficava invisível. Aí ele ficava invisível. E quando ele ficou invisível, ele percebeu que ele podia fazer coisas e ninguém ia saber. O resto da história um dia a gente conta, mas só para a gente entender que o nosso julgamento em cima de alguém que é muito moralizado é precário. Mas se a gente falar assim, com certeza, eu tenho certeza absoluta que Jesus era altamente moralizado, mas eu não tenho dúvida de falar isso, que um Francisco de Assis e outro... Mas é muito complicado, gente, porque as virtudes, o nosso desenvolvimento espiritual, né, intelectual, moral, de inteligência, das emoções, todo um processo complexo. O nosso desenvolvimento não acontece tudo assim ao mesmo tempo, vai subir, não. Sobe uma caixinha, a outra fica aqui, depois sobe essa aqui, e vai assim. Então, a pessoa pode ser uma pessoa boa, que faz o bem, que ajuda os outros, e ser uma pessoa vaidosa. Faz o bem, ajuda os outros, e ser uma pessoa meio crica. A gente sabe que é assim. Então, é muito complicado a gente entender que alguém é muito moralizado, mas e a inteligência, a intelectualidade, ele vai ter que resolver esse problema, tem que resolver tudo, não pode ficar nada para trás. Vamos seguir, que eu não quero perder o foco de uma coisa importante que eu tenho que passar para vocês hoje, mas a gente volta para falar um pouco mais daqui a pouco, tudo bem? Então, preciso ler aqui, quem ficou com dúvida, lê de novo e lê de novo. Porque essa questão 780 já passou por mim várias vezes e não é todas as vezes que eu peguei uma coisa tão simples e compreendi o quão profunda ela é. Em outras palavras, os espíritos dão a receita para nós e para Kardec dizendo o seguinte, olha, vocês estão aí no mundo de espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, não adianta vocês ficar sonhando, vocês podem querer ser felizes, vocês podem querer tudo isso, não tem problema, é saudável. Mas se vocês não entenderem que tem o primeiro passo, o primeiro passo, depois o segundo, se quiser pular para o terceiro, vai quebrar a cara. O primeiro passo você sabe o que é o bem e o que é o mal? Se você falar que sabe e não sabe, você já cometeu um problema grave, que aí você entra na ignorância. Se você tem dúvida, e depois disso que nós vamos falar hoje, se você não vai ter dúvida, vai ter certeza, que ótimo. Então ele diz, escolher, saber escolher.
Porque você tem um livre-arbítrio, é a sua responsabilidade. Olha o que ele está falando aqui, olha como é profundo essa mensagem. Primeiro, ele fala, o seu livre-arbítrio é sua responsabilidade. O desenvolvimento do seu livre-arbítrio depende exclusivamente de uma coisa, de você saber escolher. Escolher o quê? Ah, ser inteligente, ter as coisas, tudo bem, mas ele não está falando disso. É saber o que é o bem e o mal, escolher, mas não é só escolher e saber, tem que fazer. Então, vamos lá. Ok, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar dois aspectos de perguntas e respostas. Vocês lembram que nós falamos lá atrás do Kardec, da pedagogia, e ele fala de 6 passos. Vocês lembram disso? Voltando para o mundo espiritual, quer dizer, os que desencarnam. E o outro, vivendo no mundo espiritual. Nós pegamos só esses dois como exemplo. Eu vou analisar com vocês aqui o seguinte. Umas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que causaram e ainda causam, dentro do movimento espírita, verdadeiras cisâneas, separações em que um grupo grande de intelectuais eles se voltaram para uma interpretação, olha a palavra, interpretação, baseada em algumas coisas que nós vamos falar aqui, sem julgamento, e que outros não. E aí, quando a gente estuda a doutrina espírita de uma forma mais sistêmica, a gente vai percebendo que tem algumas armadilhas que as pessoas caem. E por que caem? Nós também vamos entender. Então, nós vamos analisar o seguinte aspecto. Questões do Livro dos Espíritos que são perigosas, que se você não entender com mais profundidade o Espiritismo, você pode cair em algumas armadilhas. Então, vamos ao primeiro item, voltando para o mundo espiritual. Quer dizer o seguinte, quando você desencarnar, algumas coisas que falam como vai ser a sua ida para lá ou como você vai ser recebido. Vamos lá. Primeiro, questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Qual a resposta? Com a vírgula ainda. Sim. Sim. Oh, então, olha só. E sabe qual é o problema, gente? Além de a resposta ser longa, muitas pessoas, quando lê o sim, já saem felizes da vida, saltitando e não se preocupam com mais nada. Isso não é brincadeira. Então, se você fala assim, olha, se eu encontro quem eu conheci na Terra, que morreram antes, pessoas que eu gostava, vou encontrar sim. Pronto, eu estou feliz. Aí vamos continuar. Conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos. Nossa, que beleza! Eu ajudo a desligar-se das faixas da matéria. É tudo que a gente quer. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Olha, aqueles que você nem lembrava. Vê os que estão na erreticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Gente, essa pergunta, essa resposta, é tudo que a gente quer. Olha que belezura. E é assim mesmo? Não, não, não e não. Vamos a outra questão? 290. Olha só, está bem lá na frente. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Não é a mesma coisa ali? Depois da morte, chegou lá, como é que é isso? Depende isso da elevação, da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Então, aquela resposta é errada. Vamos entender? Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houver igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Espera aí. Tá? Tem outra aqui. Agora vamos para 289. Olha, nós vimos a 290. Vamos para 289. Nossos parentes e os amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Olha essa pergunta, se não é exatamente a mesma que está ali em cima. E olha a resposta. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma quem são afeiçoados. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada.
e ajudam-na a depreender dos liames corporais. A resposta é bem parecida. É uma graça concedida aos bons espíritos. Opa, mudou tudo, hein? Nós somos bons espíritos ou somos espíritos da terceira ordem de imperfeitos? Mudou tudo, né? Aos bons espíritos, ou lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes, é uma punição. Que diferença! Mas eu só li a 160. Eu não li a 290 nem 289. E a 160 já foi suficiente para me tomar um partido, para me assumir. Isso é um alerta para nós sobre estudar Espiritismo. Mas essas questões são simples. São simples, são fáceis. Porque eu falo sempre, se você pegar um livro dos Espíritos que tem aqueles índices remissivos, aqueles índices que são por temas, você não cai nisso. Porque quando você pegar esse tema lá em cima, você vai encontrar, olha, tem a 160, tem a 289, tem a 290, tem não sei o quê. Aí você vai ler todas. Olha só, agora eu entendi melhor. Esse é um alerta. Mas não é esse o ponto central que eu queria trazer para vocês. O ponto que eu quero é aqui. É vivendo no mundo espiritual. Isto aqui, eu já contei essa história, deu margem a muita discussão, e eu participando de grupos, e as pessoas chegando a me falar. Um dia eu fiz a pergunta direto e reto, e me responderam direto e reto. Então Chico Xavier, ele prestou um desserviço ao Espiritismo? E a pessoa me respondeu sim. Porque não se acreditava nada de André Luiz, nada de Emmanuel. Por quê? Porque eles falavam de mundo espiritual, falavam das coisas, aquele monte de espírito que falava das colônias espirituais. Não. Nada disso existe. E como assim? Por que estão falando que não existe? E aí eu achei que esse assunto tinha morrido, mas há umas 2 semanas eu comecei a ver alguns textos e vi um live de uns 4 espíritas, pessoas que você percebe assim, estudiosos, muito estudiosos, uma live bastante interessante, e que eram exatamente pessoas que estavam nessa linha de não aceitar essa questão de mundos espirituais. Aí a gente pergunta, mas por quê? Vamos de novo ao Livro dos Espíritos. Tem uma questão chamada 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Vamos entender a pergunta? Está dizendo assim, os espíritos, eles estão no espaço, ou seja, no plano espiritual, numa região específica e circunscrita, ou seja, tem lugares circunscritos onde eles se reúnem? A resposta é assim, estão por toda parte. Então já está dizendo, não é bem assim, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, aqui junto conosco, observando-vos, e sobre vós atuando, lembra que eles atuam, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso há regiões interditas ao menos adiantados. Opa! Quando você lê essa resposta e você começa a conviver com determinadas pessoas que têm um pensamento específico sobre isso, você vai sendo convencido que não tem nada a ver de colônia espiritual, não tem nada a ver de nosso lar, não tem nada a ver de nada disso. Não tem nada a ver de nada disso. Porque está muito claro a resposta. Está muito clara a resposta. Ainda tem mais resposta, mais clara, vamos ver. De fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, gente. Não, eu fiz o contrário, tá? Não, vamos primeiro para cá. Eu falei, então, essa pergunta dá esse entendimento, algumas pessoas se reúnem em cima disso, alguém toma a liderança, ou alguns tomam a liderança, e decide que a resposta está deixando claro que não tem local específico no mundo espiritual, eles estão por aí a todo lugar. Então não pode ter nosso lar, não pode ter colônia, não pode ter nada disso. Tá bom.
Aí eles vão lá na pergunta 1012. Haverá no universo lugar circunscrito para as penas e gozos do espírito segundo seus merecimentos? Já respondemos a essa pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habita. Bom, a pergunta suscita o que haverá no universo. Então não está falando do planeta Terra, está falando de uma coisa imensa, uma coisa grande. E eles estão dizendo, não tem região circunscrita para os que sofrem, para os que estão felizes, assim, não é? Não existe isso. Né? Não existe isso. E aí eles estão mais ou menos ali, os que são felizes e desgraçados vão se juntando, mas não tem isso. Aí tá bom, aí tem a letra A. De acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. Então, inferno e paraíso, como os homens imaginam, quem imagina naquela época? A Igreja Católica, o inferno e o paraíso, o céu, não é assim? A gente que é espírita sabe que não é assim, mas vamos lá. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme já dissemos, espíritos de uma mesma ordem, se reúnem por simpatia. Já começou a ter uma coisinha estranha aqui. Se reúnem por simpatia. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Quando são perfeitos. Perfeitos são qual? Os espíritos que estão lá no último nível. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Bom, quando você lê isso tudo aqui, você pode sim seguir uma linha de raciocínio que é um pouco forçada, mas você pode. Não, então, essa conversa aí de André Luiz, de Emmanuel, de Bozano, de um monte de outros espíritos, tem uma lista de espíritos de Leon Denis, né? Está fazendo sentido. Tá bom. E eles só trabalham com essas perguntas, tá? Na live, eles trabalharam com essas aqui, só. Aí eu falo, tá bom, mas eu já passei por esse processo. Então eu falei, não, mas e as outras? Vamos ver as outras? O que fala nas outras? Fala assim, ó. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Ponto. Aqui já tem uma coisa. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária. Espécies de bivacs. Bivacs é como se fossem grandes acampamentos. Em 1800, né? Provavelmente o mundo era diferente, poucas cidades, muita gente vivendo como camponês, em acampamentos, de campos onde descanso de um demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a eles podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de ir onde devam ir. Figurai-os como bando de aves que pousam numa ilha para aí aguardar e que se lhes faça as forças a fim de seguir seu destino. Vamos mais um pouco? 278, essa é boa. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal quanto sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidas pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que lhes assemeiam. Tal qual uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. A última. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Ora, o primeiro impacto é não tem nada, não tem lugar nenhum, não tem nada, todo mundo está misturado. Os bons vão por toda parte, os bons vão por toda parte, e assim deve ser.
para que possa influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não lhes perturbem com suas paixões inferiores. Gente, eu não vou entrar aqui no ensaio teórico, mas vocês vão ler. Eu marquei tudo em negrito, para vocês entenderem um pouco. Na semana que vem nós vamos falar. Por que eu trouxe isso para vocês? Que vocês vão ter que ler com calma. É claro que eu mando isso com antecedência, deveriam ter olhado, lido, mas tudo bem, vocês vão ler. Qual é o ponto que eu quero tocar aqui com vocês, para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual? É assim. Quando você se apaixona por uma ideia, é muito perigoso. E a gente sabe disso, o nosso mundo está cheio disso. A gente se apaixonar por uma ideia, depois, mesmo que a gente perceba que aquela ideia não era bem aquilo, a gente costuma, por orgulho, não abrir mão. Isso é extremamente comum. Extremamente comum no nível de espírito que nós somos. Lembra o que Kardec fala? Quais são os dois males do mundo? Orgulho e egoísmo. Então, você se apaixona por uma ideia, né? Uma ideia sobre a vida, sobre um entendimento, você fez como é que a gente fala? Fez uma interpretação. Olha a interpretação como é perigosa. Você fez uma interpretação de uma coisa, você combinou essa interpretação com algumas outras pessoas, vocês formaram um grupo, e vocês seguem analisando, estudando, influenciando as pessoas sobre aquela ideia que vocês acham que é a certa. Em algum momento da vida, todos nós, sem exceção, quanto antes melhor, mas se não quiser, todos nós um dia vai ter que se perguntar: será que eu estou certo? Ou será que eu estou errado? Ou será que eu estou tão apaixonado pela ideia, tendo certeza que eu estou certo, e estou cometendo uma grande besteira que lá na frente eu vou ver? Será que vale a pena eu pesquisar? Será que vale a pena eu olhar o outro lado e ver o que ele tem a me dizer? Coisas básicas que vão te ajudar a intelectualidade desenvolver, para que você faça o que Kardec diz: aprender a escolher entre o bem e o mal. Aí eu digo a vocês, o nosso mundo tem sistemas políticos, tem sistemas religiosos que estão acabando com o mundo. Essa é que é a verdade. Nós temos 2,5 bilhões de pessoas com deficiência alimentar, 800 milhões de pessoas passando fome, 24 mil pessoas morrendo de fome todo dia, guerra para aqui, guerra para ali, e as pessoas malucas, sem saber o que vai, suicídios aumentando em massa. Ou seja, esse mundo está de cabeça para baixo, e eu preciso perguntar: para onde eu estou indo? Eu estou aqui estudando, mas alguém disse aí: nós estamos estudando o que você imagina, o que você está trazendo a sua experiência. Não é isso. Eu estou trazendo aqui o que tem na doutrina espírita, o que os grandes espíritos trouxeram, e de interpretação tem quase nada. A única interpretação que tem é que muitas coisas eu leio e eu falo para vocês, mas quando eu falo em cima daquilo que eu estudei. Porque se eu trouxer as minhas ideias, algumas não são maravilhosas, não. Eu tenho algumas ideias que não são. Então, eu me seguro. Então, eu estudo filosofia, que é uma maneira de ver a vida um pouco diferente, mais profunda em algumas áreas. Eu trago para cá? Não. Trago só aquilo que a gente pode trazer. O que eu estou querendo trazer para vocês é: enquanto a gente não entender que nós somos pessoas orgulhosas, vaidosas, todos, sem exceção, alguém achar que não, aí está com um problema grande, né? Está com um problema grande. O que acontece? Então, nós estamos com um problemão mesmo, de verdade. Espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, com mais predisposição ao mal do que ao bem. Não tire isso da cabeça. Enquanto nós não estivermos no mundo de regeneração, não. Mais do que isso. Para sair dessa situação é mais do que isso. Regeneração, o mal está ali, meio a meio com o bem. Depois vem o outro mundo, né? Os mundos felizes. Sobrepuja o mal. Ainda tem o mal nos mundos felizes. Olha, isso nós estamos falando de milhares ou milhões de anos. Onde não tem mais mal? O mundo celeste. O que Kardec fala? Nada, não tem o que falar. Não tem ideia, não temos noção do que é. Como a Grace falou aqui. Como a gente sabe que é a felicidade? A gente não sabe nada. A gente só fica lá dentro de nós, da nossa alma.
na assinatura divina que foi colocado lá, tem lá um gostinho, ó, existe uma coisa chamada felicidade, existe uma coisa isso, está tudo lá assim, ó, esperando o momento. Então, eu quis trazer isso para vocês e queria ouvir de vocês dessa necessidade de reflexão. Existe um ditado de um poeta sul-americano, eu nunca sei se ele é colombiano, se é do Equador, antigo, que ele diz essa frase muito emblemática assim: um dia, em algum lugar, você há de encontrar contigo mesmo, e essa será a melhor ou a pior das suas horas. Então, a gente, quanto antes se encontrar consigo mesmo, não vai ser a pior das horas, porque nós vamos lutar por isso. Mas se a gente chegar lá no fim da vida, na desencarnação, e falar, ai, quanta besteira que eu fiz, olha, eu escolhi isso, olha, eu pensava que será certo, não é? Por que não trabalhar a intelectualidade, que ela vai nos ajudar com isso, para que a gente saia do fundo da caverna? Eu queria ouvir vocês sobre isso que nós falamos aqui. Fique à vontade para levantar as mãozinhas agora à vontade, hein? Eu não sei se ficou claro o que nós colocamos, o motivo que nós colocamos. Professor, eu, Sim. na verdade, eu tinha uma visão do mundo dourado. Que a gente ia... eu fiquei assim, entendi tudo o que você falou, mas eu tinha a visão que eu fosse morrer, acordar no hospital, ser recebida com alegria, trabalhar, morar na casinha dos meus avós. Entendeu? Então, assim, voltando ao primeiro ponto, realmente, se a gente não estudar, a gente não tem como crescer evoluir moralmente, porque eu fiquei desanimada agora. Só, Renata, só uma coisa. O que você está falando não é um mundo dourado, é uma coisa normal que vai acontecer com muita gente, pode ser inclusive com você. Quando você falou mundo dourado, eu pensei assim, que eu vou morrer, vou para o paraíso, uma coisa maravilhosa. Não, o que você está querendo é o básico, o basicão. Então tem que fazer o basicão aqui, né? Porque você desencarnar, como ele falou ali, você vai para um local do mundo espiritual ser tratado, ser cuidado, e depois poder trabalhar, isso é o basicão que todos nós estamos lutando para isso. Nós estamos aqui lutando para isso, né? Tem mais? Sim, é por isso que a gente tem que estudar cada vez mais para ter o básico, né? Não quero ter menos que isso. Não quero ter menos que isso na minha vida, na minha posse. Isso. Vamos lá, Letícia. Você levantou a mão aí? Depois Sim, eu levantei a Cecília. mão. Ok. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Mas, Ruela, eu queria perguntar uma coisa. Em todas essas questões que a gente acabou de ver, né, que você fez essas explicações, existe uma contradição? Eu pergunto, existe uma contradição? Porque Não. Não existe contradição? Não. Tá. Tá bom. Deixa eu só explicar uma coisa para você. Imagina o seguinte, o Kardec no espírito já de um nível, né? Mas falando às vezes com espíritos muito evoluídos. A linguagem não é igual, é diferente. Mesmo o Kardec, gente, é diferente. Porque o Kardec fazia uma pergunta e eles respondiam. Perguntou, vou falar, os espíritos vivem? Não, vivem os mundos, vivem no mundo espaço, não tem local específico. Tá certo? Mas aí ele vai e pergunta de novo. Não, mas espera, aí os bons e os maus... Opa, você já perguntou outra coisa. É que nós, seres humanos, temos uma dificuldade de comunicação imensa. Imensa. E tem um grande filósofo, cientista, eu nunca sei qual que é, se era o Lavoisier, se era é um daquela turma lá que falava assim, se quiser falar comigo, primeiro defina as palavras. Tipo assim, você vai falar um monte de coisa, eu não vou entender nada que você está falando. Ou seja, escolha as palavras certas. Eu sempre falo isso para vocês aqui assim, intelectualidade não é inteligência. Eu sei que alguém fica com a pulga atrás da orelha, mas nós vamos embora falar disso. Porque quando você começa a estudar filosofia, você estuda a etimologia das palavras, para você falar a palavra certa no lugar certo. Então,
Não tem contradição. A contradição está nas pessoas que interpretam, que não estudam corretamente, que não faz o cheque das questões todas envolvidas naquele assunto e falou, opa, peraí, isso que a gente está falando aqui não é bem isso, está dizendo outras coisinhas aqui que faz sentido. Mas tem um ponto que a gente tem que entender. Lá no Livro dos Médiuns, vocês vão encontrar várias vezes, até no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos algumas questões que falam assim, olha, as comunicações têm que passar por um controle universal. E a nossa próxima aula ou a outra nós vamos falar disso. E uma das coisas do controle universal, ó, tem que vir a mensagem em lugares diferentes, por médios diferentes, por espíritos diferentes. Aí criva aquilo tudo e vê se aquilo tudo ali racionalmente faz sentido e ainda leva a intuição para ver se aquilo faz sentido. E quando você fala de mundos espirituais, quantos livros já saíram de pessoas diferentes, locais diferentes sobre isso? Quantos grandes espíritos do movimento espírita já falaram disso? E aí você fala, mas como assim? Será que o Chico enganou a gente? Ou será que o André Luiz enganou o Chico? Qual o propósito? Não faz sentido. E aí quando você olha onde eles se apoiam, você fala, olha, estão se apoiando aqui. Será que é proposital que eles não estão trazendo essas outras questões para dentro da discussão? Em geral é. Porque eu já participei de fórum assim. Quando eu levei a questão que falava disso, eu saí do fórum. Não estava mais aceito no fórum. Então, não tem contradição ali. O que tem é pergunta com uma resposta, uma outra pergunta com uma outra formulação e que vai se juntando e vai compreendendo a coisa. Vamos lá, Cecília. Deixa eu ligar o microfone. Ok, Letícia. Estão me ouvindo? Vou falar mais uma coisinha a respeito disso. Sim. Sim. Essa minha pergunta da contradição, na verdade, nasceu lá no comecinho, quando eu comecei a estudar, que faz um ano só, tá? Mas eu, vendo essa parte do Livro dos Espíritas, que não tinha essa circunscrição de onde ficavam os desencarnados, como é que fala? Erracidade. Erracidade. Eu não sei se foi no Livro dos Missionários ou foi dos Mensageiros, que tem aquela colônia que eles estão... Inclusive é onde o André Luiz encontra o avô dele, né? O Cláudio, né? Então, aí eles falam assim, não, vamos sair daqui porque nós estamos em perigo e vai ter eles vão se revoltar e a gente tem que dar uma fugida deles. Aí foi a hora que nasceu a minha questão. Existe uma contradição? Agora você está falando, não existe contradição. Aí eu estou pensando, realmente, é a hora que foi espíritos diferentes que falaram, né? Nessa hora aí é André Luiz que está falando, né? Não é só espíritos diferentes que falaram. É perguntas com formulação incompleta. Kardec faz isso. Quem estuda bastante profundamente vai ver que ele pergunta uma coisa, eles respondem. Lá na frente ele pergunta a mesma coisa com outras palavras, porque ele era esperto, inteligente, ele sabia que aquilo ali tinha alguma coisa. Aí eles respondem, então, a resposta completa que ele queria. Aí a maldade não, é comunicação. Comunicação não é complicado. Mas como é que você estuda espiritismo? Pergunta por pergunta. Não, já falei isso aqui, não adianta, gente, cai do cavalo. Você tem que fazer estudo sistematizado. Nós vamos fazer um pequeno exemplo de estudo sistematizado do livro 3 com o Evangelho. Quem faz estudo do livro 2 tinha que estudar o livro dos médios. Quem estuda o livro dos médios tinha que estudar o livro 2. Senão a pessoa fica manco, né? Tudo bem, Letícia? Bem, graças a Deus. Não, tem mais alguma coisa? Pode falar. Não, a gente vai falando durante o curso, eu acredito. Vai devagar, as coisas não dá para resolver tudo de uma vez só. É verdade. É isso aí. Obrigado, viu, Letícia? Obrigado, eu. Boa noite a todos, né? Hoje a discussão está fervorosa, né? Bom, é bom, como diz o mineiro, é bom. Mas, assim, só para a gente observar o trabalho que Kardec teve, é exatamente isso. Ele perguntou várias vezes
e foi buscar em inúmeras questões nossas também, porque, né, ele estava encarnado e, além de receber as respostas, tem a curiosidade humana, vamos dizer assim, que também entrou na questão, porque é o que realmente nós que estamos vivendo aqui, a gente quer saber, não é? Então, acho assim, é muito, assim, é um privilégio para nós mesmo estar, assim, tentando entender todos os livros. Vamos ter muito tempo ainda para isso, né? Mas eu fico, assim, com uma questão que talvez ajudaria, além de estudar mesmo, cruzando várias informações, né? E cada vez, como a gente estava falando de leitura, de estudo, cada vez que você vai ampliando os estudos, você vai cruzando uma informação com a outra, né? Principalmente quando você tem escolhas de livros e apoios, assim, que a gente sabe que nem você trouxe a filosofia. Você sabe que ali tem alguns ensinamentos que são ensinamentos que, se você olhar bem, bate muito com o nosso ensinamento, que é mais atual, que é a revelação do Espiritismo mesmo, né? Aí você vai lá no Evangelho, aí tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, tem lá atrás na Antiguidade. Amanhã eu tenho uma explanação para fazer e eu fiquei de cabeça quente, porque você pega de um lado, você tem a sua interpretação também, que ela não pode estar jogada ao léu. Sim. A sua interpretação, principalmente quando se trata da doutrina, que ela já tem os postulados, ou quando se trata de, como você está falando aí, do desenvolvimento humano, que também já tem uma direção que já foi estudada, você não pode ficar limitado, mas também você tem que ter uma interpretação direcionada, você não pode simplesmente dar a sua, como você fala, opinião. Ela tem que ser uma interpretação validada, né? Uma interpretação fundamentada, né? Fundamentada, porque senão você fica mesmo, assim, cheio de dúvidas, né? E quanto, assim, ao mundo espiritual, ao mundo que vivemos aqui, eu penso, assim, que já li também, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho, que a gente planeja um mundo, assim como a gente planeja a parte nossa intelectual, né, de desenvolvimento intelectual, a gente também tem que planejar a nossa parte espiritual. Sim. E como que a gente planeja a parte espiritual? Vivendo, escolhendo, exercitando o nosso livre-arbítrio, né? Então, acho que, assim, planejar a parte espiritual é viver aqui mesmo, nesse mundo, e se calçar da intelectualidade para poder avançar, né? Fazendo boas escolhas e saber o porquê que você está escolhendo aquilo, como que você está interpretando, né? Mas é difícil, muito difícil. Dá um nó na cabeça. É isso aí, obrigada, muito gente. bom, viu? Muito bom. Amanhã você vai fazer a palestra? Então, eu estou falando isso porque, primeiro, a gente, não sei, acontece comigo uma inspiração de um título, né? Você começa ali a pensar, refletir sobre aquilo, isso daí vai o processo de um mês. Sempre falo para o seu Castro, deixa eu lá para o final, porque o meu negócio é lento. Aí eu vou buscando, Esse estudo também tem me ajudado muito, porque a minha cabeça está outra agora, né? A gente já está com a cabeça um pouquinho mais aberta. Então, a gente vai cruzando informações e aí vai montando na simplicidade, né? Porque a gente tem que ser o que atinge, mas que não complica a cabeça de ninguém, né? Falando a verdade de uma forma simples, né? Tá certo, que Cecília. também tem um pouco da minha interpretação, sempre tem, né? A interpretação de quem está ali. Ok, a Gleice quer falar um pouquinho? Então, obrigado, Cecília. Cecília, você tocou num ponto aí que eu acho fundamental. Você falou que que nós temos todos os dias a oportunidade de escolher, de avaliar
como a gente quer tocar a nossa vida. O que eu fiz hoje, as minhas atitudes, as minhas ações, a gente tem essa grande oportunidade de nos observar, como o Carlos também colocou bem, quando nós temos essa humildade de admitir. Isso, gente, é um exercício diário para todos nós. Então, às vezes, em pequenas coisas no nosso dia a dia, uma discussão, alguma coisa, uma indisposição um com o outro, às vezes mesmo assim, entre casal, tudo. Mas naquele momento a gente tem a oportunidade. Ou nós somos orgulhosos e falamos não, e não quer admitir, prefere nem pensar naquilo, continua tocando a vida, fica renitente naquela sua postura por orgulho de voltar atrás, né? Ou simplesmente porque você não quer perder o seu ponto de vista, né, equivocado que seja, não quer admitir que possa estar incorrendo erro, ou a gente tem a oportunidade de falar, olha, é difícil, é chato para mim, eu mais uma vez, se eu estar incorrendo nisso, eu sei que isso não é o melhor, né, melhor atitude, mas eu quero mudar esse meu jeito de ser. E aí, sim, passo a passo, pouco a pouco, nós vamos nos melhorando. Vamos evoluindo. Não adianta, os espíritos nos falam, nós não vamos dar saltos evolutivos. A própria condição do nosso planeta, ainda, nós somos um planeta ainda de provas, expiações, somos espíritos renitentes no mal, devedores, cheios de complicações de vidas que trazemos inerente ao nosso ser de vidas pretéritas, mas, sim, nós já estamos aqui querendo nos observar, e são nas pequenas coisas. Não adianta, a gente não ter uma grande melhora, de repente eu vou amanhecer um espírito altamente evoluído, não, mas que amanhã eu possa ser uma Grace um pouquinho melhor, um pouquinho menos cabeça dura, um pouquinho mais humildade de falar, olha, eu errei nisso, mas eu não quero ser assim. Eu não quero xingar no trânsito. Eu não quero ficar de cara feia com meu marido ou ser ignorante com as pessoas que estão ao meu redor. Não, eu não quero mais isso para mim. Isso, gente, já são a nossa observância da gente evoluir um pouquinho que seja, né? Aí a gente evolui, nós estamos trabalhando a nossa intelectualidade e a moralidade também, porque quando nós pensamos, sim, nós estamos fazendo escolhas. Até chegar um ponto, eu não contei a história para vocês, poderia até contar agora sobre as escolhas. Eu contei a história para vocês do porco? Não dá tempo. Conta no início da aula que vem. Então, gente, a gente... Celular. Ai, que gracinha. Ele está aqui desesperado, quer que eu vou brincar com ele agora. Já está acabando. Então, gente, a gente então, ainda, nós estamos no momento ainda no nosso planeta que precisamos fazer escolhas diárias, todos os dias, como eu quero ser, tipo de pessoa que eu quero ser. Mas vai chegar uma hora que nós não precisaremos mais fazer escolhas. Nós vamos acertar. Então, se nós acertarmos, nós não vamos nem nos preocupar mais em ter que escolher. E assim a gente chega ao nosso final de aula, né? Chegando. Alguém mais quer colocar alguma coisa aí? Ainda temos uns minutos. Temos minutinhos. Cadê a nossa amiga Vanessa, aniversariante? Aqui, ó. Oi, Vanessa. Ai, ela está ali. Parabéns. Um beijo, querido. Gostou do bolo? Tava bom? Abre o microfone. Aqui, muito bom. Olha, e gente, eu amei as vendo? mensagens. Prometi que eu ia mandar bolinho, estou mandando. Todo mundo está gostando. Ó, quietinha, Vanessa. Ficou delicioso o bolo, né? Marina, Vanessa, já ganharam. Quem não mandou a data do aniversário, eu não vou poder mandar bolo, hein? Olha, funciona assim, gente. Ela manda o bolo para vocês, faz um aqui em casa e a gente come. É isso aí.
Mas ainda nós vamos comemorar todo mundo, vamos marcar nossa aula presencial. Vamos sim, vamos E marcar. quem não me mandou a data do aniversário, por gentileza, que tem muita gente, eu tenho poucas pessoas com data de aniversário. Gente, alguém mais quer fazer alguma colocação antes da gente encerrar aí? Não? Então eu vou fazer uma. No material que eu mandei para vocês, no PowerPoint, vocês têm que entrar lá. Depois desse material que nós acabamos de ver, existe um outro que chama assim, Ensaio Teórico das Sensações e Percepções dos Espíritos, questão 257. São umas 6 folhas, todas marcadas com negrito, onde que tem que ficar o foco da atenção. Por que eu coloquei aquilo ali? Porque ali nós vamos compreender claramente que o fato de você deixar o corpo aqui para o mundo espiritual não é quando o Kardec está falando com os espíritos de um plano mais evoluído. Não, não é isso. É que nós, no nosso nível, vamos sentir dor lá do outro lado, vamos sentir as coisas materiais do outro lado? Vamos. Ele está explicando tudo isso lá. E ele deixa bem claro, olha, desse nível de espírito, do outro nível de espírito, o espírito mais evoluído é diferente, o espírito perfeito, ele vai colocando isso, vai explicando detalhadamente. Então, esse ensaio teórico que está lá na questão 257, por favor, dê uma olhada. Na semana que vem nós vamos começar com a história do porco e do filósofo, e nós vamos falar desse ensaio teórico e mais alguma coisa, porque a gente vai entrar na introdução do Evangelho, que é a teoria. Lá na introdução do Evangelho, se vocês lerem, vocês vão ver assim, a teoria de Sócrates, Platão e Espiritismo. E a gente vai vendo como, lá no passado, eles já falavam coisas que são muito do lado do Espiritismo. Tem a Maria Cláudia que levantou a mão, por favor, abra o microfone. Ai, desculpa interromper, só queria falar que eu sempre leio lá não, a gente vai lá, né, lá no centro mesmo, sobre o amai-vos e instruí-vos, é o que a gente está falando aqui, né, a respeito disso, porque eu acho que é o caminho para a elevação e para que a gente tenha esse desenvolvimento. É isso mesmo, né? Porque está lá acho que no Evangelho, né? Essa passagem. Amai-vos, essa é uma instrução do Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos, ele não poderia falar diferente, mas a gente tem que entender que o instruí-vos tem que vir primeiro, senão a gente não vai entender nada do que a gente está fazendo, né? Kardec deixa claro aí que é primeiro os primeiros passos, né? Como diz lá no AA, no NA, né? Primeiro as primeiras coisas, depois as segundas coisas. E a gente tem dificuldade de entender, porque nós sempre estamos querendo já ser feliz, já amar todo mundo, não está na nossa hora. Olha, a nossa hora é de fazer as primeiras coisas, mas é isso aí mesmo, Maria Cláudia, é isso aí, amamos e instruímos. E para ter ideia como que é verdade, eu tenho certeza que todos nós, antes de ficar todo nervosinho no trânsito, nós vamos lembrar do Carlos, que ele colocou. Você vê como que nós estamos aprendendo com o outro, que ele falou, olha, eu já aprendi lá com o Haroldo Dutra, o Haroldo Dutra já deu um exemplozinho pessoal dele, o Carlos já absorveu, hoje ele falou isso, eu tenho certeza. Eu já tenho por hábito, quando alguém me xinga no trânsito, eu pego, quando xinga Dona Maria e por aí, eu pego, fecho o meu vidro, olho para o outro lado, eu falo, meu Deus, pode ser que essa pessoa não esteja com um bom dia, eu morro de medo de arrumar confusão e trânsito, né? E para não entrar na sintonia. Não, olha o que nós falamos hoje aqui, o mundo que nós estamos vivendo. Então, assim, a loucura está espalhada, não se envolva, não se meta, sai quietinho, a melhor coisa, não discuta, porque nosso mundo está difícil, está difícil. E isso vamos continuar. Às vezes um exemplo de um serve para outro, né? Nós sabemos que não estamos aqui, mesmo que virtualmente juntinhos, por acaso. Nós temos compromisso uns com os outros, de nos ajudar. Vanessa, minha querida, minha linda, parabéns, que Deus te abençoe. Tão bom quando uma pessoa faz aniversário junto, no dia da nossa aula. Eu me senti, nossa, foi muito bacana, fiquei muito feliz mesmo. Essa enxurrada, de verdade. Cada um ali que colocou uma palavrinha, parabéns, foi muito sincero. Então, isso vai... É uma energiazinha, um pouquinho. Ninguém que está falando, eu odeio a Vanessa e colocou lá, parabéns, Vanessa. Não.
Todo mundo que colocou ali foi com carinho, né? Com amor mesmo. Né? Isso, Foi o que eu senti. Isso melhora a nossa vida, o nosso dia. Né? Sim. Então, é isso, gente. Mais alguém? Alguma coisa? Os que não me mandaram a data do aniversário, por favor, gentileza, me enviem. Quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar? Professora, posso só deixar uma pergunta para a semana que vem? Pode. Pode, que já vai... Essas dificuldades que a gente tem, às vezes, com parentes, né? Isso são colocadas já para realmente para o nosso desenvolvimento, porque, sinceramente, às vezes eu penso, ai, meu Deus, vou deixar para a próxima vida. Ai, meu Deus, mas... Não, deixa não. Tenta começar olha, agora. gente, tem um problema seríssimo com a minha sogra. Ai, tô rindo, mas é difícil, gente do céu. E aí eu fico pensando assim, isso só pode ter vindo de outra vida, não é possível, porque é mútuo, sabe? É mútuo. E é difícil a gente... Então, fica para a próxima aula aí essa Isso, na pergunta. próxima aula a gente fala sobre isso. Gente, quem gostaria de fazer a prece para a gente? Isso, Maraísa, muito bom. Posso fazer. Por favor, vou fechar meu Vamos microfone aqui. aproveitar todos nós, vibrar com bastante amor para a Vanessa, que é o dia dela. Isso. Vamos, aqueles que sentirem, fechar os olhos. E nesse momento de encerramento, vamos agradecer a toda a espiritualidade benevolente que nos acompanha, agradecendo em especial ao Sr. Ruela, a Dona Grace, que está nos conduzindo nessa nova forma de pensar, nessa nova forma de agir. Pedimos ao nosso Pai que ilumine os nossos corações, que possamos, que essa semente que estamos entrando em contato a cada dia, possa germinar num futuro próximo, que estejamos a cada dia, a cada despertar, mais conscientes da nossa caminhada nesse plano terrestre e nos permitindo também a buscar o caminho da nossa ascensão espiritual. Pedimos a Ti, Pai, as bênçãos, a querida Vanessa, que hoje completa mais um ano conosco, que a sabedoria esteja presente em sua vida, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê aí uma ótima semana e estejamos preparados e abertos para um próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Obrigada, querida. Muito obrigada. Em relação ao seu Ruela, Dona Grace, Não saiu não. Não precisa nos chamar de senhor, porque nós somos amigos, né? Eu sou dona, sim, sou uma dona, mas não precisa. Quem tem amigos pode chamar de Grace mesmo, que aí a gente fica mais pertinho, né? Mais informal, né? Gente, boa noite para Um vocês. beijo a Fiquem todos, com Deus. fiquem com Deus. Vamos parando Até semana aqui. que vem. Vamos parando a Boa gravação. noite. Boa noite, muito obrigada. Bom fim de dia, Muito Vanessa. obrigado pelo Até carinho mais. de Fica com vocês. Deus.